Vamos falar de política agora aqui no Veredas Notícias, recebendo a produtora rural, ex-presidente da Irriganó e ex-secretária de Estado da Agricultura do governo Zema, Ana Valentini, do Novo, pré-candidata a deputada federal. Senhora Ana Valentini, boa tarde, seja bem-vinda à Rádio Veredas mais uma vez. Muito obrigada, Frank. Boa tarde a todos que nos acompanham pela rádio. Para mim é sempre um prazer poder estar aqui com você. Agora, na condição de pré-candidata a deputada federal, gostaria que a senhora falasse um pouquinho então da sua biografia para que mais pessoas conheçam aí a força dessa mulher que vem do campo e que se tornou aí secretária estadual de Agricultura e que agora vai concorrer a uma vaga no Congresso Nacional. Frank, eu sou filha do senhor Jonas e da dona Ivanildes. Eu nasci lá em Capitólio, nasci e cresci na roça. Meus pais trabalharam muito, que sonhavam que eu e meus irmãos pudéssemos estudar, porque eles não tiveram essa oportunidade, tinham só o primário. Então eu consegui me formar em Engenharia Florestal na Universidade Federal de Viçosa em 1984. Eu sou casada com o Wilson Valentini, que é produtor rural, e também engenheiro agrônomo, e nós chegamos na Chapada de Bonfinópolis em 1987 para ser colonos do programa Prodecer. Eu estava grávida do nosso filho mais velho e nós acampamos então lá na beira da Ribeirão Almas e começamos assim a nossa vida na fazenda. Uma vida de muita luta para domar o cerrado. Eu sempre falo que as pessoas que chegam hoje na nossa região e veem essas lavouras tão bonitas, não imaginam o quanto foi difícil para que nós chegássemos nessa condição de boas produtividades aqui no Noroeste. E há 30 anos atrás, nós viemos morar em Unai, para que os meninos pudessem ir para a escola. E nesses últimos anos, a gente sempre se envolveu muito com a comunidade. Eu fui da diretoria da Associação dos Amigos do Meio Ambiente, eu e o Wilson fomos membros fundadores do Comitê da Bacia do Rio Urucuia. Depois nós participamos do Rotary Club, da Casa da Amizade e também um trabalho na igreja, que nós somos católicos. Eu fui secretária da Pastoral do Convento, fui da diretoria do Abrigo Frei Anselmo e tive com muita alegria servir por 3 anos como ministro da Eucaristia lá na comunidade da Matriz. Nós participamos também do Rotary Club, da Casa da Amizade. E essas associações sempre se envolvem muito. A gente também sempre ajudou a construir capelas nos bairros, capela do bairro Riviera, do bairro Água Branca, da Nossa Senhora do Canaã, do Canabrava. Todos nós trabalhamos para a construção dessas capelas. Então foi aqui uma vida de participação na comunidade que nos acolheu tão bem, que o povo de Unai é um povo muito acolhedor e muito solidário. E em 2017, eu assumi a presidência da Irriganó. E essa associação de produtores irrigantes do Noroeste de Minas foi criada com o objetivo de estabelecer uma governança para a gestão racional dos recursos hídricos aqui na nossa região, para garantir a sustentabilidade da produção agropecuária, que é o que move a nossa economia. E como o trabalho foi muito reconhecido por todo o Estado e também no governo federal, em Brasília, porque eu participei de muitos eventos representando o Noroeste, tanto em Belo Horizonte como em Brasília, o meu currículo foi levado para a equipe de transição do governador Zema em 2018. Eu não conhecia o governador, não conhecia ninguém do partido, e meu currículo foi, e eu acabei sendo selecionada entre 17 currículos. E aqui, Frank, eu quero ressaltar algo diferente do governador Zema. Ele não me conhecia, me convidou para assumir o cargo por gostar do meu trabalho, das minhas propostas, e eu fui a primeira mulher a assumir a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais em 130 anos da Secretaria. Então, essa foi a minha história resumida, e agora, depois de 3 anos na frente da Secretaria, eu recebi o convite para poder ser pré-candidata a deputada federal, para representar o nosso Noroeste. Bom, e conhecendo um pouco da sua história, Ana Valentini, a gente se dá conta de 2 coisas. Primeiro, você não caiu, como
no meio político se diz, caiu de paraquedas, né? Numa secretaria tão importante quanto a Secretaria de Agricultura do Estado. E a outra é a escolha do governador, que escolheu pelo seu conhecimento, pela sua formação. Ele aqui esteve outro dia, falou dos secretários que ele convocou para ajudá-lo na missão de governar o Estado de forma técnica. Quer dizer, você foi uma secretária técnica pela sua condição, pelo seu conhecimento, e não porque era uma pessoa do Noroeste, uma região tão produtora como a nossa. Claro que isso é importante, se temos aqui alguém assim numa região tão importante, aliar então esses dois pontos é importante, mas a sua condição técnica foi o que foi avaliado para a sua ida para a secretaria. Com certeza, todo o time do governador teve o critério técnico. E é uma coisa diferente que teve no nosso governo, só para ficar no exemplo aqui na nossa secretaria. E lá nós temos 3 vinculadas, então me relataram o seguinte, que nos governos anteriores, um grupo de deputados indicava o secretário, um grupo de deputados indicava o presidente da EPAMIG, o outro indicava o presidente da EMATER, o outro indicava o diretor-geral do IME, e as pessoas não conversavam. Por isso que as coisas não andavam. A gente tinha coisa na secretaria parada há 40 anos que as pessoas não tomavam providências para que fossem solucionadas para atender o cidadão. Então, isso é uma dificuldade que nós encontramos no governo e eu fico assim, muito orgulhosa de ter feito parte dessa equipe, desse time, né, liderado pelo nosso técnico Romeu Zema, porque nós conseguimos muita coisa nesse período curto, com pandemia, com o desastre de Brumadinho, com todas as enchentes que o nosso estado sofreu. A gente conseguiu organizar a casa, colocar o salário dos servidores em dia, e assim também, o ano passado, nós conseguimos zerar o déficit naquele ano. Eu acho que foram conquistas muito expressivas pelo pouco espaço de tempo e por tantas dificuldades que tivemos externas. E uma das coisas que a gente trabalhou muito na secretaria foi a regularização fundiária rural, algo que me assustou muito, porque nós temos um número muito grande de agricultores familiares no estado que plantam e não têm documento da terra. Isso dificulta muito conseguir crédito e mesmo a segurança que você tem de investir na sua terra. E agora, na sexta-feira, o Dr. Tarles Fernandes, que é o secretário atual da Agricultura, que me sucedeu, vem pessoalmente a Bonfinópolis de Minas para o evento de entrega de títulos de regularização fundiária para 30 famílias no município de Bonfinópolis. E também 2 tratores que também que são trabalhos que a gente já começou e que ele agora está concluindo aqui para a nossa região noroeste. Uma região que eu sempre falava no governo, nossa, mas a sensação que nós temos no noroeste é que a gente é muito esquecido. E eu lutei muito pelas estradas, principalmente pelo hospital regional, mas é muito difícil lutar quando você não tem deputados na região para poder dar esse apoio, para a gente conseguir os recursos que a nossa região precisa. Bom, agora com esse convite aceito de pré-candidata a deputada estadual, as suas bases, além desse trabalho comunitário junto à sociedade de Unai, pode-se dizer que a sua experiência como ex-presidente da Irriganó, como ex-secretária de Estado da Agricultura, são as bases que você terá para emplacar aí uma candidatura, quem sabe tão logo se defina essa questão, como candidata definitiva a deputada federal. Isso, Frank, eu sou pré-candidata a deputada federal. Nossa convenção vai ser em 23 de julho, mas no Partido Novo nós temos um processo seletivo. Então eu fiz um curso, fiz um trabalho de conclusão de curso, fiz provas, entrevistas, para poder realmente o partido entender que eu tinha condições de ser pré-candidata. E a nossa candidatura está sendo construída, ouvindo as pessoas, que é um trabalho que eu já fiz aí nesses 3 anos e 3 meses na secretaria também, de ouvir o setor. E a gente tem aqui, acompanha, 30 anos de Unai, acompanha o Noroeste, conhece as cidades vizinhas, visita muita gente, tem amigos em todas essas cidades da região Noroeste, acompanha os problemas. E nós estamos construindo a nossa candidatura com esse sentido, de ouvir as pessoas, para que a gente possa realmente representá-las adequadamente. É isso que eu acredito que um político deve fazer, ouvir as pessoas e representá-las, lutar
pelas demandas que ela tem, pelas dores e também pelas oportunidades. Ana, a região noroeste ela é muito povoada quando se trata de representação política, né? Porque você já citou as dificuldades que encontrou como secretária, não tendo um deputado da região. Porque aqui são assim, na época da política, todos são e levam um pouco dos votos de Unai e acaba que a região fica sem essa representatividade, né? Que poderia ser identificada com a região. Como pré-candidata e consumando a sua candidatura, claro, ainda vai passar pela convenção. O que você levaria? Como seria o seu trabalho? Qual seria essa sua ação para realmente fortalecer a região em forma representativa politicamente? Eu quero representar a região e lutar pelo que a região precisa, porque a gente nunca teve voz, Frank. A sensação que eu tinha em Belo Horizonte é que assim, ninguém lembrava muito aqui da nossa região. E eu era sempre nas reuniões de secretariado que reclamava, pô, Noroeste aqui. Então, se o assunto era, por exemplo, conservatórios de música, nós precisamos de cultura, de formar nossos jovens. Nós temos 3 conservatórios de música no Triângulo Mineiro, nós não temos nenhum no Noroeste. Então, se o secretário de infraestrutura levava reformas para as escolas, o Noroeste era sempre menos, as próprias estradas. Então, é uma luta que nós temos no Noroeste. Nós precisamos unir o Noroeste em torno do nome das pessoas que têm condições de serem eleitas, que já fizeram um trabalho reconhecido em toda a região, para que a gente possa eleger esse representante. Porque ficar pulverizando o voto não vai chegar em lugar nenhum, vai ser sempre a mesma coisa, um pouquinho para cada um. Então, eu acho que precisa da comunidade refletir nesse momento, dialogar muito, para que a gente possa, finalmente, eleger um deputado federal pelo Noroeste de Minas, e depois de toda uma vida aqui de serviços com a comunidade, que a gente possa, então, representá-la agora no Congresso Federal. Agradecemos aqui a presença de Ana Valentini, repito, ex-presidente da Irriganó, ex-secretária estadual de Agricultura e agora pré-candidata a deputada federal. Os microfones da Rádio Veredas à sua disposição. Nosso tempo é curto, mas é sempre com muita boa intenção, com muito boa vontade que a gente dispõe essa oportunidade para que a senhora se dirija à população de Unai e da região noroeste também. Muito obrigada, Frank. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar e falar mais um pouco sobre os problemas do Noroeste e como a gente pode buscar soluções para resolver, principalmente, a nossa saúde e a nossa infraestrutura. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Ouvimos aqui, então, a produtora rural, ex-presidente da Irriganó e ex-secretária de Estado da Agricultura. O Noroeste de Minas teve uma mulher à frente da pasta, uma das mais importantes do governo do estado, sendo ela Ana Valentini. Muito obrigado, sempre aqui à disposição.